Ao lermos as Escrituras, encontramos uma série de verdades profundas que nos revelam como Deus lida com o pecado entre os seus filhos, como responde à oração dos justos e como a disciplina divina é exercida com o objetivo de preservar a santidade entre o seu povo. Para compreendermos melhor essas verdades, vamos iniciar por um texto bastante conhecido na primeira epístola de João. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João 5, versículos 16 a 18. Neste trecho, aprendemos que nem todo pecado cometido por um crente leva ao juízo imediato de Deus com consequências físicas, como a morte. Quando o pecado não é considerado para a morte, o crente pode e deve interceder em oração pelo irmão que errou, confiando que Deus, em sua graça, trará restauração e vida espiritual a esse irmão. No entanto, há casos em que o pecado, por ser deliberado, persistente e de grande gravidade, resulta em disciplina severa da parte de Deus. Em tais situações, o Senhor pode decidir retirar o crente da vida terrena, como forma de juízo corretivo. Ainda que seja uma decisão soberana de Deus, o texto não está incentivando a indiferença, mas sim o discernimento espiritual na intercessão. Isso se harmoniza com o que segue na epístola. O nascido de Deus não vive na prática do pecado. A nova natureza recebida no novo nascimento leva o crente a viver uma vida de santidade, guardando-se do mal e das armadilhas do inimigo. Esse princípio nos leva naturalmente a considerar um outro texto que trata da relação entre pecado, doença e oração dentro da comunidade cristã. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículos 14 a 16. Neste caso, é possível que uma enfermidade esteja ligada a uma situação espiritual. O crente enfermo, reconhecendo sua condição, é orientado a chamar os presbíteros, não apenas como líderes espirituais, mas como aqueles que podem interceder com discernimento e compaixão. A unção com azeite, embora simbólica, aponta para o cuidado pastoral e a consagração daquele momento de intercessão. A oração feita com fé é eficaz, e o Senhor é poderoso para levantar o enfermo. Se houver pecado, a confissão será parte fundamental do processo. Aqui, vemos o valor da confissão não apenas a Deus, mas também em relação ao irmão contra quem se pecou, promovendo cura não só física, mas também espiritual e relacional. A oração do justo é enfatizada como uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus. E, dando continuidade a esse entendimento sobre a disciplina divina, encontramos outro texto que reforça a ideia de que o Senhor pode usar a fraqueza física, a doença e até a morte como instrumentos corretivos. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, versículos 30 a 32. Este versículo está inserido no contexto da ceia do Senhor. A igreja de Corinto, ao tratar com irreverência e egoísmo esse momento solene, trazia juízo sobre si. Alguns estavam fracos, outros doentes, e outros já haviam morrido fisicamente. O texto é claro. Se o próprio crente fizesse um autoexame sincero e se arrependesse, evitaria ser disciplinado por Deus. Mas ainda que Deus intervenha com disciplina,
faz como pai amoroso. O objetivo não é destruir, mas corrigir, para que o crente não seja condenado com o mundo. Essa é uma das maneiras pelas quais o Senhor protege a santidade da Assembleia e guia seus filhos ao arrependimento e à restauração. Devemos ressaltar que esse princípio de zelo pela santidade do povo de Deus também se reflete na responsabilidade da Igreja de lidar com o pecado aberto entre seus membros. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque, que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5, versículos 11 a 13. Aqui, o apóstolo Paulo orienta os crentes a não se associarem com aqueles que, professando ser irmãos, vivem em pecado moral ou escandaloso. O ensino, é claro, não se trata de isolar-se dos pecadores do mundo, mas de preservar a pureza da Assembleia. A disciplina, nesse caso, exige separação. O indivíduo impenitente não deve mais participar da comunhão, nem mesmo em refeições sociais que possam indicar aprovação de sua conduta. Essa medida não é motivada por vingança, mas por amor à santidade de Deus, ao testemunho da Igreja e à alma do próprio faltoso, que pode ser levado ao arrependimento. Tudo isso nos mostra como Deus trata com seriedade o pecado entre os seus, mas também com misericórdia, oferecendo restauração através da confissão, da oração e da disciplina exercida em amor. É um chamado para vivermos em santidade, em comunhão sincera e em constante vigilância espiritual. Por fim, devo deixar claro neste vídeo que a salvação não pode ser perdida. Ao longo das Escrituras, nunca lemos sobre um crente verdadeiro que tenha perdido a salvação. Essa é uma realidade confortadora e central no ensino do Novo Testamento. Deus não é um doador instável, que oferece um dom eterno e depois o retira com base no comportamento do crente. A salvação é apresentada como um presente da graça divina, imerecido, irrevogável e selado com a promessa da vida eterna. A salvação é um dom, como declara Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse dom não foi conquistado por obras humanas, nem pode ser perdido por elas. Quando um pecador se arrepende sinceramente e crê em Jesus Cristo como Salvador, ele é selado com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1, versículo 13, e feito participante da natureza divina, 2 Pedro 1, versículo 4. Alguns, porém, afirmam que certos pecados graves poderiam anular a salvação recebida. No entanto, tal ideia é estranha à Escritura. Nunca lemos em nenhuma parte da Bíblia que Deus tenha estabelecido um pecado limite após o qual a salvação é retirada. Pelo contrário, vemos diversos exemplos de crentes que pecaram gravemente, mas que foram corrigidos por Deus como um pai corrige seus filhos. Hebreus 12, versículo 6. Alguns se arrependeram e foram restaurados. Outros, infelizmente, permaneceram obstinados, e Deus, em sua soberania, os disciplinou com enfermidades e até mesmo com a morte física. Mas mesmo nesses casos, a palavra usa o termo dormem, referindo-se à morte física do crente, e não à sua condenação eterna. Nunca lemos que um crente salvo perdeu a salvação e depois foi salvo novamente. Essa doutrina não está nas Escrituras. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão." João 10, versículos 27 e 28. É também importante distinguir entre os verdadeiros crentes e os que apenas fizeram uma profissão exterior de fé. Em Atos 8, por exemplo, Simão, o mágico,
creu de forma superficial e até foi batizado, mas logo ficou claro que seu coração não era reto diante de Deus. Ele desejava os dons do Espírito por motivos egoístas e carnais. O apóstolo Pedro o repreendeu duramente, mostrando que ele ainda estava em fel de amargura e laço de iniquidade. Atos 8, versículo 23. Simão nunca foi verdadeiramente salvo, apesar de sua profissão de fé e batismo. A salvação é garantida pela obra consumada de Cristo, pela intercessão constante do Senhor Jesus e pelo selo do Espírito Santo. Não depende do desempenho humano, mas da fidelidade de Deus. O crente pode pecar, infelizmente, e se afastar, mas se for verdadeiramente salvo, será corrigido, disciplinado e trazido de volta pelo amor do Pai. O pecador que foi salvo jamais voltará à condenação eterna. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. A ideia de que Deus retira a salvação por causa de certos pecados é uma heresia doutrinária, nascida da fragilidade da compreensão humana e da tendência de condicionar a graça divina ao comportamento humano. A graça é justamente a manifestação do favor imerecido de Deus. Se a salvação pudesse ser perdida por causa de pecados graves, então dependeria das obras e não seria mais pela graça. Mas a Escritura é clara, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Portanto, reafirmamos com convicção e alegria: a salvação é eterna, segura, baseada na obra perfeita de Cristo. O verdadeiro crente pode descansar, não na sua própria força, mas na fidelidade imutável do Deus que salvou, justificou e glorificará todos os que estão em Cristo Jesus.